No vídeo da semana passada vocês acompanharam que esse motorzinho temperamental do Hercólogos, ele precisou de um pequeno acerto aqui nas câmaras de combustão para que a gente atingisse a taxa de compressão desejada de 8,5. Teria sido muito mais fácil a gente ter fechado o motor do jeito que as peças chegaram da retífica, mas infelizmente ou felizmente o motor do Fusca ele é tudo menos simples de ser fechado, e um Fusca você não arruma certamente com um arame e um alicate. É um pouquinho mais complexo do que isso, e a gente está tentando aqui manter todas as especificações mais críticas dentro das tolerâncias dos manuais. Então a gente acabou usando um calço embaixo do cilindro de 1 mm para manter uma distância entre o pistão e a camisa na parte de cima aceitável. Ela está hoje 1,35, e para descer, para aumentar a taxa de compressão para os 8,5, que a gente considera ideal para o tipo de combustível que a gente tem hoje, o tipo de uso que o dono vai fazer do carro, o pessoal da Retífica Pirajussara, mais especificamente o Marcos, ele fez uma usinagem aqui. Eu não lembro exatamente quanto de material ele acabou tirando aqui, mas se não me falha a memória, foi 1,7 milímetros. Então agora a gente está dentro daquilo que a gente imagina que seja o ideal para poder fechar o motor, e finalmente eu acredito que hoje a gente não vai ter mais nenhum contratempo. Se a gente tiver, não tem problema nenhum, eu não tenho prazo para entregar o Hercólogos de volta para o reverendo, mas se eu tiver algum tipo de problema eu vou avisar ele e vou falar, olha, vai demorar um pouquinho mais, e a gente vai verificar o que precisa ser feito. Caso corra tudo bem, a nossa expectativa é que hoje a gente finalize a montagem do motor. A única coisa que eu fiz, e a Bianca acabou não mostrando no intervalo entre o vídeo da semana passada e o início desse, foi ter colocado a tampa do cárter aqui com uma peneirinha nova e um bujão do cárter um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Aqui a gente usou o bujão de cárter do AP, cuja principal diferença é que ele é Allen no lugar de ter um sextavado externo aí de 19 ou de 21 milímetros. Para fazer um conjunto perfeito com a bomba, que ela tem uma vazão bem maior do que a bomba original, e a gente quer aproveitar isso da melhor forma possível, o motor do Hercólogos ele também vai trabalhar não somente com uma vazão maior, mas com uma pressão um pouco maior. Então a gente vai usar esse kit de pistão regulador da pressão de óleo com uma mola com um comprimento um pouco maior do que a mola original. Aqui no mundo real nada é tão fácil quanto quando pode parecer, tá? Então a dificuldade que você vai ter para encaixar isso daqui com a mola com uma tensão maior é muito parecida com a minha. Te desejo um pouco mais de sorte, mas realmente não é a chance de alguma coisa escapar e voar longe é bem grande. Antes de virar o motor, eu vou fazer uma coisa para facilitar ao máximo não somente as próximas voltas que a gente der no motor com ele desligado, mas também a primeira partida. Então, ainda que a gente tenha montado a bomba de óleo praticamente a seco, agora eu vou colocar óleo dentro dela, tá? Eu vou colocar aqui pela saída alt, que é para onde vai pro filtro de óleo, pro radiador de óleo, porque aqui ele vai de encontro diretamente nas engrenagens. Aqui na entrada ele vai lubrificar a galeria principal. E claro que eu quero lubrificar tudo, mas a minha prioridade agora é preencher a bomba de óleo com óleo, para no momento que o motor começar a girar, ele não ficar girando o ar e demorar para criar uma sucção do óleo que vai estar no cárter. A gente deixando um pouco de óleo aqui, isso daí é bastante facilitado. Como a gente vai ter o filtro de óleo montado externamente, ele não está montado agora, eu vou fazer uma gambiarra mais ou menos assim, com um pedaço de mangueira. Então eu vou colocar a mangueira aqui, provisoriamente. E aqui na parte de cima do funil, eu vou colocar um pouco de óleo, não precisa ser muita coisa. Simplesmente para a bomba de óleo receber. Eu estou sentindo dar uma borbulhada aqui
na mangueira e está descendo com uma certa dificuldade. Não adianta eu colocar mais do que uns 50 ml, porque a partir da bomba de óleo ele não vai ter para onde ir. Então, completando, preenchendo a bomba de óleo, que é o meu objetivo, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o funil daqui, vou encaixar essa ponta da mangueira ali, para que no momento que a gente esteja montando o motor e comece a girar o motor, o óleo consiga circular, não pelo radiador, pelo filtro que ainda não existe, mas pelo menos por essa mangueira ele entra e sai da bomba, como se fosse um motor, uma bomba de óleo normal. Aproveitando que o motor já está nessa posição, a gente vai soltar os soquetes aqui que eu usei para prender as camisas na posição no momento que eu estivesse girando o motor, para que ele não ficasse descolando ali da carcaça. Então eu vou soltar as porcas que prendem os soquetes para que a gente possa montar o cabeçote. Bom, agora não tem segredo nenhum, a gente tem certeza que o cabeçote ele está nas medidas certas, então é só a gente encaixar ele aqui nos prisioneiros. Se vocês assistiram a nossa série quando a gente montou o motor do Zé de Mello, num primeiro momento eu esqueci de colocar aquela capinha aqui, o defletor dos cilindros, tá? E eu tinha montado também as capas de tucho de metal, as originais do Fusca. E naquela ocasião eu tive que tirar o cabeçote para conseguir fazer a instalação da chapinha aqui. Aqui a gente está numa situação diferente, usando peças, como é que eu poderia dizer, mais versáteis, que te dão um pouco mais de, não só de eficiência aí a médio e longo prazo no resultado, você não corre menos risco de vazamento. As capas de nylon elas não vão enferrujar, não vão ter vazamentos, ou se receberem de repente um pequeno impacto de uma pedra, como já aconteceu comigo e acabou furando de um fusquinha que a gente tinha, uma capa de nylon ela é mais tolerante a pequenos impactos. E a pior coisa que pode acontecer é ela quebrar, tá? Da mesma forma que uma de metal que pode se rasgar. A boa notícia é que se isso acontecer você consegue trocar com o motor no lugar. Uma de original, se você precisar trocar, você tem que tirar o motor, tirar o cabeçote, corre o risco de soltar um dos prisioneiros ou espanar uma das roscas na carcaça e assim por diante. Então aqui, esse é o motivo pelo qual eu estou montando sem as capas de tucho. E para fechar esse motorzinho, a gente não vai usar aquela pequena chapinha que existe nos motores mais antigos. A gente vai usar uma chapa que é a de todos os motores nacionais pós-84. Ela é muito mais eficiente, porque ela direciona o ar que veio por aqui no cilindro, por aqui e também pelo meio, e faz com que ele saia só por esses dois buracos. Ou seja, o ar ele é obrigado a contornar aqui, obrigado a criar um fluxo nessa parte de baixo dos dois cilindros aqui nesse caso, e tenta manter dessa forma a temperatura mais uniforme em todo o diâmetro do cilindro. Essa é uma modificação que a gente aplicou na Kombi da Bianca e eu acredito que ela só traz benefícios. Ao contrário do que você possa imaginar, dá para você aplicar em qualquer tipo de motor, 1300, 1500, 1600, e tanto o prisioneiro fino quanto com o prisioneiro grosso. Aqui a gente está com o prisioneiro fino, que é vamos dizer assim, é o projeto original do motor torque, do motor que recebe essa chapa, então ele encaixa com muito mais facilidade. Mas se você tiver com os prisioneiros grossos, você também não tem problema nenhum, não tem nenhuma adaptação. É só encaixar a chapa da mesma forma que a gente fez. Naturalmente, se você está com as capas originais de tucho, esse é o momento exato, antes de você descer o cabeçote na posição, é o momento exato de você montar. Lembrando que cada um dos vedadores, aí você vai passar só uma pequena camada de óleo ou graxa e jamais cola. Quando você usa prisioneiro de 8 mm, além das porcas serem especiais, as arruelas que você vai usar aqui, elas também são especiais. Elas têm o diâmetro interno de aproximadamente 9 mm, porque elas não ficam com folga, e o externo é exatamente o diâmetro aí da sede da arruela no cabeçote. E o propósito disso é distribuir o torque da porca numa superfície, na maior superfície possível. Por isso que a arruela ela é mais larga e mais grossa do que uma arruela M8
tradicional. Bom, eu já coloquei as arruelas e as porcas em todos os prisioneiros. E agora existe aqui no livro que a gente está seguindo, em um dos livros, que é esse livro aqui que eu já apresentei para vocês desde a época do Zé de Mello. Pode mostrar, Bianca, muito bem. A sequência de encosto das porcas que ele apresenta é diferente da sequência de aperto final. E o objetivo dele na explicação é que você consiga fazer com que as capas de tucho, as originais no caso, assentem corretamente aqui na parte de baixo. Então ele pede para que você encoste primeiro esses prisioneiros alternadamente, 1, 2, 3, 4 e depois assim, alternadamente também. E é o que a gente vai fazer agora, Bianca, pode mostrar aqui. Ó, eu só tô encostando, tá? Que se a gente tivesse com as capas de tucho aqui, era o momento que a capa de tucho, aquela sanfoninha que tem em cada extremidade dela, ela ia dar uma pequena comprimida, tá? Então, ó, aqui eu só tô encostando as porcas no cabeçote. Então, a partir de agora, a gente vai dar o aperto definitivo. Agora que está tudo encostadinho, a gente vai dar o aperto definitivo e agora a sequência é a sequência de aperto normal. Em cruz, a partir do centro do cabeçote para as extremidades. Tonela, você vai usar o torquímetro agora? Vou usar o torquímetro. Lembrando que o torquímetro é metade da ferramenta, tá aqui guardado. E a outra metade da ferramenta, que é tão importante quanto o torquímetro, é uma tabela de torque, não no olhômetro, não no achômetro, mas sim uma tabela confiável. Brasilfuscanet.com. Basta você vir aqui no área técnica, desce aqui, aqui você tem a calculadora do motor que a gente já apresentou, tabela de torque do motor Volkswagen, que é justamente o que interessa pra gente. Então a gente vai aqui embaixo, prisioneiros originais 8 milímetros. A gente vai aplicar 2,5 quilos por metro. Se fossem prisioneiros especiais de cromole, a gente aplicaria 3,2, e se fossem os prisioneiros originais de 10 milímetros, mesma coisa, 3,2. A tabela que tem aqui é a mesma tabela que está replicada em qualquer manual confiável. Tá? A diferença é que ela está online para você, você não precisa gastar dinheiro com um manual, caso você não tenha, ou ficar procurando o Conheça Seu Volkswagen. Vamos lá, vamos ajustar em 2,5 então. Aqui a gente tem a escala em 20 newtons, que é o equivalente a 2 kg. Então ele está aqui zerado, tá? A gente vai dar uma volta. O zero parou no 20, tá? E se eu girar mais 360 graus, eu vou estar aqui no 30. Então é 2,5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Trava aqui embaixo e é só a gente ser feliz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Prontinho, então esse lado do motor está pronto, tá? Agora a gente vai virar e fazer exatamente o mesmo procedimento para montar o cabeçote dos cilindros 1 e 2 que a gente fez aqui nos cilindros 3 e 4. Prontinho, o cabeçote do cilindro 1 e 2 apertado. E agora a gente pode, a ordem da montagem dessa chapa aqui não faria diferença nenhuma,
porque a gente vai montar as capas de tucho de nylon. As instruções são bastante claras: um retentor, outro retentor, terceiro retentor, lado do motor é o lado reto, lado do cabeçote é o lado onde tem a mola. Eu vou mostrar a montagem de uma só do conjunto, e depois a gente vai fazer a montagem de todas as outras. Então a gente pega o tubo mais fino, coloca a mola, abaixa aqui, coloca a arruela. Tonela, para que essa arruela? Essa arruela é para ela apoiar melhor o anel aqui, o retentor, se você prefere. Esse anelzinho ele vai encaixar aqui nessa parte cônica, dessa forma, e é justamente isso que vai garantir a vedação. Então, a cada ciclo térmico do motor de dilatação, essa mola ela vai estar trabalhando ativamente. A capa de tucho original, que tem aquela sanfoninha ali, se tiver tudo apertado certinho, ela consegue ter a dilatação própria e consegue também contrair e expandir mais ou menos na mesma proporção do motor. Mas se ela tiver esmagada, se ela tiver com alguma coisa além da capacidade dela, ela não contrai, ou melhor, ela não expande mais, e aí você acaba tendo um vazamento. Essa daqui não, como a mola ela é solta do conjunto e é uma mola de verdade, não é uma sanfoninha, vamos dizer, de metal, aqui você tem uma garantia de muito mais vedação do que com uma capa de tucho original. Tonela, eu montei a minha capa de tucho e o meu vazou. Provavelmente você montou alguma coisa de errado, você tentou usar cola, você não passou um pouco de óleo aqui para que ela sentasse perfeitamente, tanto na sede do cabeçote como na sede da carcaça do motor. E por último, e mais importante, você precisa ser muito, mas muito viril para conseguir segurar a pressão da mola do jeito que eu estou segurando, tá? Então, se você não tem força para fazer isso daqui, infelizmente, talvez seja a ferramenta mais importante seja uma mão que consiga segurar a mola desse jeito para poder encaixar ali perfeitamente. Nada melhor do que com o motor fora do carro, inclinado do jeito que a gente está, de você fazer essa instalação. É possível fazer com o motor no lugar? Claro, a gente já fez em várias oportunidades e a gente já mostrou isso para vocês. Mas com o motor de lado, no suporte, é muito mais tranquilo. Então aqui você praticamente não tem desculpa para não conferir várias vezes se os anéis eles assentaram perfeitamente, se a mola não está presa em nenhuma aleta do cabeçote, o que pode fazer com que ela não apoie em cima da arruela e acabe dando um vazamento aqui na parte intermediária. Eu acho que eu já comentei várias vezes que com todos os itens da EMP à nossa disposição, tem alguns para mim que são preferidos. E não só da EMP, de tudo que o Rodolfo tem lá no Fuscanet. O Hotspark é um dos que está em primeiro lugar, mas dos componentes mecânicos, eu acho que esse daqui está entre os meus 5 preferidos, junto com o parafuso esférico, junto com a bomba de óleo com entrada e saída, e junto com mais algumas outras peças. Por exemplo, o balancinho 1.25 que a gente colocou no Fuscat e deu uma diferença extraordinária. Então eu diria que boa parte dos meus itens preferidos eles estão relacionados justamente à parte do acionamento das válvulas. Eixo de balancins, o próprio parafuso esférico e os balancins com um levante um pouquinho maior. E uma das causas principais para isso é que são normalmente componentes fáceis de instalar, com um custo relativamente baixo, um jogo de parafuso esférico muito barato e dá um excelente resultado aí se você aliar
a instalação dos parafusos com a limpeza e desobstrução dos furos de lubrificação, seja do teu balancinho original ou seja do teu balancinho 1,25. Aqui a gente ainda foi um pouquinho além, a Bianca vai mostrar lá dentro, a gente fez o rastrelinho, que é aquele risquinho para melhorar a vazão do óleo. Na verdade a gente chama de rastrela, mas isso aqui é parte do sistema HVX. E esse eixo aqui, ele está presente tanto na Kombi da Bianca quanto no Fuscati. Todo mundo que vê esses motores funcionando fala: Tonela, por que está com esse barulho diferente? Por que o barulho está tão bonito? Parcialmente por conta desse eixo de balancins, também por conta do rastrelinho que a gente fez nos balancins e por conta dos parafusos esféricos. Isso para falar só da parte aí do acionamento das válvulas. E a gente consegue fazer isso gradualmente de acordo com o investimento que a pessoa dependa ou decida fazer. Por exemplo, se a pessoa está num orçamento totalmente rastrelo, parafuso esférico, a limpeza do balancim e o rastrelinho feito aqui, caso ele tenha uma Dremel, já vão dar uma excelente diferença. Se você quiser ir um pouquinho mais além, balancinho 1.25 vai melhorar, vai aumentar o levante da válvula e é quase como se você tivesse trocado o comando sem abrir o motor, porque o carro acaba tendo um pouquinho mais de torque e acaba respondendo um pouco melhor. E isso seja um 1600 igual Fuscati, pode ser um 1500 com uma carburação simples ou mesmo um 1300. E por último, eu acredito que o investimento ideal seria esse eixo de balancins, e por um motivo muito simples. No lugar da gente ter aquele sistema de molas, eu até deixei um separado aqui, que fica pressionando de forma lateral assim, e você, a força que o comando de válvulas faz, além dele precisar vencer a resistência da mola da válvula, ele precisa vencer a resistência dessa arruela, que na verdade é uma mola. No momento que você usa esse eixo de balancins, ele vem com uma série de arruelas aqui, que na verdade são espaçadores. E com esses espaçadores você consegue ajustar a folga, da forma que a gente já fez na Kombi da Bianca, no Fuscati, e você consegue fazer com que ele não tenha uma folga lateral, não faça barulho, trabalha silencioso e ao mesmo tempo ele vai ficar muito macio. Para que a gente comece a montagem, o eixo de balancins está aqui. Eu estou com dois balancins separados. Para mim esse daqui é o melhor de todos os eixos, porque ele tem o centro fixo e ele não é móvel igual no caso daquele que a gente usou no Fusca do Mauro. Esse é o meu preferido, tá? Porque toda a regulagem que a gente fizer aqui, todos os calços que a gente contabilizar para esse lado não interferem no outro lado. Então o que a gente precisa fazer aqui? No kit do eixo dos balancins, ele vem com 3 tipos de arruela. Uma de aproximadamente 1.4, duas na verdade, 8 de aproximadamente 0.70 e 8 de 0.35 aproximadamente. Então o nosso objetivo é simples, colocar os calços aqui de forma que quando essa peça esteja montada aqui, a gente tenha no total em torno de 0.15 a no máximo estourando 0.20 de folga. Isso entre os dois balancinhos, ou seja, a gente vai ter mais ou menos aí 0.15 numa situação ideal. A gente não vai perceber os balancinhos se movimentando. Como eu tenho aqui o suporte do eixo assimétrico, que era o que estava originalmente no carro do reverendo, a gente tem um espaço enorme aqui que a gente percebe que talvez a gente precise usar algumas arruelas sobressalentes. Felizmente a gente tem o finado eixo de balancins do reverendo, se for o caso, para tirar algumas arruelas. Então aqui eu estou usando 3 arruelas antigas do reverendo, pelo fato do suporte dele ser esse mais estreito, para a gente quase que tirar a folga. Qual é o objetivo aqui? O objetivo é a gente medir, montar dessa forma, tá? Eu ainda vou colocar uma das arruelas grossas aqui, para a gente conseguir, depois que eu apertar esse parafuso, colocar o calibre de lâminas aí, e verificar quanto a gente tem de folga efetiva com essa combinação e calcular quantos espaçadores a gente vai precisar usar. Eu fiquei uns 2 ou 3 minutos aqui selecionando algumas lâminas. Você pode usar 2, você pode usar 3, 4, quantas você achar necessárias, para calcular a folga total que a gente tem aqui. Eu não olhei o valor das lâminas, eu fui trocando elas aleatoriamente, ó.
Então se eu pegava 3 mais grossas, o que eu fazia? Eu deixava uma das mais grossas, descartava e pegava uma depois das duas que eu estava usando mais fina para cima. E assim por diante até eu conseguir aqui praticamente, ó, uma folga zero. Ele está entrando com uma certa resistência. Então a soma dessas 3 lâminas é a folga total aqui. A gente tem nessas 3 lâminas 1,70 na soma. Então a gente precisa contabilizar uma folga de 0,15 a 0,20. Então a gente pode conseguir qualquer valor entre 1,50 a 1,55 na soma que a gente pode fazer aqui desses calços, a gente pode considerar ideal. Na verdade a medida desses espaçadores é em polegadas. Essa daqui tem 0,15 de polegada, esse intermediário tem 0,30. 0,30 você considera que é em torno de 0,75 milímetros, e esse 0,15 ele vai te dar praticamente aí 0,40 milímetros, deve dar 0,38, alguma coisa assim. No meu calibre de lâminas de precisão, 0,15 ele representa 0,381 milímetros e 0,30 representa 0,762 milímetros. Então, traduzindo, se a gente usar 2 de 0,30, a gente tem aproximadamente 1,5, que é a medida que a gente estava buscando. Se eu quiser misturar um pouco e colocar 2 fininhos e um mais grosso, talvez fique mais fácil no momento que eu precise fazer a distribuição dos calços no eixo, justamente para que os parafusos esféricos eles fiquem relativamente deslocados do centro da válvula. Prontinho, distribui aleatoriamente todos os espaçadores aqui, porque a gente só vai saber a posição definitiva deles depois que a gente montar o eixo de balancins ali no cabeçote. A mesma forma que eu encontrei para colocar, dimensionar a quantidade de espaçadores aqui, eu vou fazer não somente desse lado, mas eu vou fazer no outro eixo de balancim também. Montado provisoriamente, não coloquei nem as arruelas de pressão que vem aqui, nem trava-rosca, nem nada. E agora a gente vai montar no cabeçote para fazer o ajuste fino aí, saber se a gente precisa passar algum calço para um lado. E lembrando que o suporte do eixo, ele tem uma posição precisa em relação ao furo do eixo. Inclusive eu acabei não mostrando, mas esse furo do eixo ele tem uma parte um pouco mais alargada na parte que tem que ficar voltada para o cabeçote, que é justamente para alojar essa parte mais grossa do prisioneiro que prende o eixo de balancins. Aqui eu já tomei o cuidado junto com a Bianca de colocar o motor no ciclo de explosão do cilindro número 1, porque assim facilita. As varetas eu já coloquei aqui, elas estão as duas na mesma posição, o que é natural, porque se ele está no ciclo de explosão as duas estão fechadas, e aqui a gente percebe a de escapamento aberta no cilindro número 2. Então a gente vai ter que tomar cuidado para no momento que for apertar o eixo de balancins aqui no cabeçote, quando a gente estiver apertando essa porca, a gente vai perceber que essa mola ela vai oferecer uma certa resistência. Se a gente conseguir jogar esse balancinho um pouquinho mais para fora, trocando a posição dos calços aqui, vai ser excelente. A mesma coisa para a admissão do segundo cilindro. A admissão do primeiro cilindro, Bianca, mostra esse daqui, ele está numa posição legal, ele está pegando na metade do diâmetro da válvula. Então vamos dizer que a gente esteja olhando a válvula aqui onde está o meu dedo, ó, pode mostrar aqui. Ele está pegando mais ou menos aqui, ele não está pegando nem no meio e nem muito aqui para o cantinho, ele está pegando aqui, que é a posição ideal. E esse daqui, a mesma coisa, se a gente conseguir deslocar ele para cá vai ser excelente. Somente trocando a posição das arruelas de um lado para outro do balancim, a gente conseguiu praticamente deixar todas com a mesma descentralização, todos os parafusos esféricos descentralizados em relação a haste da válvula. Então eu acredito que a gente chegou no resultado ideal, ou o resultado possível. Agora eu vou apertar, montar o eixo de balancins e a gente vai regular as válvulas desse cilindro.
cilindro número 1, tá? Esse é o grande referencial para qualquer etapa da montagem do motor, ponto morto do cilindro número 1. Então a gente pode vir aqui tranquilamente, colocar o calibre de lâminas aqui, lâmina 0,10, tá? E fazer a regulagem das válvulas do cilindro número 1. Mesma coisa que a gente fez no cilindro 1, a gente vai fazer no cilindro número 2. Então eu vou virar o motor 180 graus no sentido anti-horário, dessa forma. Prontinho, tudo que a gente fez no cabeçote do cilindro 1 e 2, agora a gente vai fazer do outro lado. A gente vai fazer o ajuste fino naquele eixo de balancins, fazer o alinhamento dos 4 balancins para aquele cabeçote. Pode parecer que é a mesma coisa, mas se eu tirar esse eixo de balancins, simplesmente montar lá e ajustar o outro aqui, eu vou entrar naquele ritmo de produção de larga escala. Então esse balancim foi ajustado com o máximo de capricho para o cilindro 1 e 2, e o outro vai ser ajustado para o outro cilindro. Prontinho, cilindro 3 regulado, cilindro 4 regulado e as válvulas ajustadas aí para ficarem fora de centro da haste da válvula. Prontinho, tudo que a gente fez do lado do cilindro 1 e 2, feito aqui do cilindro 3 e 4. E só para a gente finalizar, Bianca, eu acho que vale a pena a gente montar as tampas de válvulas para evitar a entrada de impurezas aí durante a noite. O que você acha? Vamos montar. Quando eu comecei a conversar com o reverendo a respeito da montagem desse motor, eu pude dar para ele todas as orientações ou todas as sugestões que eu tinha baseado na minha experiência. Por exemplo, que eu gosto muito dos parafusos esféricos, que esse eixo é fantástico e que eu adoro também essa bomba de óleo. E em relação à questão estética, pelo próprio perfil do reverendo, eu preferi deixar que ele escolhesse as coisas, mesmo porque uma lata cromada, por exemplo, que uma pessoa pode deixar bonita, que particularmente eu mudei de opinião depois que eu instalei no Fuscatia, porque a princípio eu nunca achei algo interessante, e depois que a gente fez a montagem no Fuscatia eu achei muito bonito, combinou bastante com o Fuscatia. Então na questão estética eu preferi deixar a critério dele a escolha das peças, e ele escolheu com muito bom gosto essa tampa de válvulas. Eu acredito que a gente ainda não montou essa tampa de válvulas. A gente montou aquela que tem os 2 parafusos aqui, depois a gente montou aquela toda luxuosa do Fusca do Mauro, que vem com uma junta de borracha, mas essa daqui, me perdoem se eu estiver enganado, eu não tenho certeza. Talvez ela tenha sido montada no Fusca Espetacular. A Bianca acabou de confessar para mim que esse é o modelo preferido dela, porque ela acha essa mola fantástica, né, Bianca? É, muito legal. Ela comentou que ela não entende como um pedaço de arame, um pedaço de ferro consegue ter uma função tão complexa, que é prender a tampa de válvulas, colocar a pressão correta para que não vaze óleo e ao mesmo tempo não passa de um pedaço de ferro torcido, tá certo? Tá. Vamos preparar então aqui a junta. Vou passar um pouco de óleo para que a gente possa montar. Bom, a gente acabou de perceber que essa mola é muito mais do que um pedaço de arame dobrado, né, Bianca? É completamente diferente da mola convencional, e a gente já pode adiantar que a mola original ela jamais serviria para prender essa tampa, e aqui também, pela altura que a gente percebe aqui, essa mola ela não conseguiria prender uma tampinha original. Prontinho, a gente pode considerar então que o motor do Hercólogos está finalizado. Não tem muito o que a gente avançar aqui com ele no suporte, antes da gente colocar antes da gente fazer a instalação dele no câmbio. E por vários motivos, porque a gente vai fazer a instalação na forma rastrelo tradicional, colocando o macaco o jacaré embaixo, levantando e encaixando. Então eu acho mais fácil a gente montar todas as latas depois disso. Não vou abastecer de óleo nesse momento por um motivo muito simples, porque
aquela pré-lubrificação que a gente faz antes da primeira partida, eu vou fazer com o motor já instalado lá, com a ajuda do motor de partida, sem as velas, faço o óleo lubrificar, percebo a pressão do óleo subindo aqui, ou pelo menos o óleo chegando na galeria principal, e aí a gente se encoraja, coloca as velas, monta escapamento e consegue dar a primeira partida. Isso certamente vai ficar provavelmente para a próxima semana. O que a gente pode fazer enquanto o motor ainda está no cavalete é montar o kit de embreagem. E como todas as outras peças, o reverendo ele me pediu que tudo que eu precisasse relacionado à manutenção do Hercólogos, que eu comprasse e que ele acertaria o valor comigo. Muito bem, dessa forma ficou combinado que eu faria com a embreagem. Mas o seu Laércio Sérgio entrou em contato comigo imediatamente após a última visita que o reverendo fez aqui com a gente, que ele estava junto, e ele pediu para que eu não comprasse embreagem, porque ele ia providenciar uma embreagem. E a embreagem chegou há mais ou menos 10 dias atrás, a embreagem que o seu Laércio comprou, e vai ficar como um presente pro Hercólogos da parte dele, é uma surpresa, e ele só vai descobrir isso no momento no momento que ele assistir o vídeo. A grande verdade é que o seu Laércio Sérgio provavelmente está fazendo isso porque eu acredito que ele vai estar assistindo o vídeo junto com o reverendo, e ele vai poder finalmente chamar o reverendo de Zé Frizinho, porque a embreagem, o kit de embreagem que ele conseguiu é um kit de embreagem que deveria estar guardado em alguma prateleira por pelo menos 40 anos. Tá? É um modelo que não é mais fabricado há provavelmente todo esse tempo. A gente rasgou o saco aqui, eu e a Bianca, antes de começar a montagem, mas é uma peça realmente diferente de tudo aquilo que a gente encontra hoje no mercado, e eu fiquei realmente impressionado. Claro que o seu Laércio não contou um segredo pra gente aonde que ele consegue esse tipo de produto. Aqui a gente percebe que não é a embreagem conhecida como chapéu chinês, essa daqui é conhecida como gafanhoto, que é a coqueluche dos Zé Frizinhos, porque todo Zé Frizinho sonha no momento que tiver que restaurar um carro, no momento que tiver que fazer toda aquela gambiarra num carro para poder chamar de novo de original e para as pessoas acreditarem, ele gostaria muito de seguir essa via sacra e falar: olha, tive muito trabalho para encontrar um disco de embreagem original com o logo da Volkswagen. A verdade é que aqui não tem logo nenhum, mas é no modelo antigo, no modelo tradicional de gafanhoto. Ainda que a gente já tenha descartado vários platôs desse modelo, essa é a primeira vez que a gente está com um novinho nas mãos. Certamente a última, porque eu duvido que da onde saiu esse daqui existam outros, tá? E aqui funciona basicamente da seguinte forma: no lugar daquelas lâminas que formam o conhecido chapéu chinês, cada uma é uma mola que individualmente movimenta a placa de pressão aqui do platô, que ela consegue se movimentar em relação à parte fixa que vai no volante. Aqui a gente tem apenas 3 alavancas. Isso daqui nada mais é do que uma alavanca com um ponto de apoio aqui na extremidade. Aqui a gente tem um parafuso aparentemente de regulagem com uma porca, para que você consiga deixar, o fabricante consiga fazer o ajuste inicial para deixar isso daqui perfeitamente alinhado com a superfície do volante. Então esse tipo de ajuste é feito era feito na fábrica, e a partir daí você tem, no momento que você coloca a pressão aqui no rolamento, você tem 3 alavancas acionando, teoricamente com o mesmo curso e com a mesma intensidade, a placa de pressão aqui, para que ela retorne, tá? Porque na verdade o que você faz, você acaba puxando, aqui ela está apoiada nessa base, e aqui onde a gente vê esse pininho, ele acaba puxando todo esse conjunto da placa de pressão para cima no momento que você aperta aqui para baixo. Então, traduzindo, são 3 pequenas gangorrinhas que funcionam nesse tipo de embreagem. Então, seu Telson, esse daqui é um kit de embreagem tradicional, um kit de embreagem convencional,
tá? Usar no querido Hercólogos do senhor não o torna um Zé Frizinho, tá? E a questão é que foi um presente do seu Laércio, eu espero que o senhor goste e provavelmente o pedal vai ficar tão macio e a embreagem vai responder tão bem como qualquer outro sistema de embreagem. Bom, para instalar o kit de embreagem, o grande desafio quando você precisa trocar a embreagem é tirar o motor, seja do Fusca ou seja de qualquer carro. No momento que o motor está fora, ou que, dependendo do caso, por exemplo na linha Fiat, que você conseguiu afastar o câmbio, a troca do kit de embreagem, ou seja, soltar o platô, é muito fácil. Normalmente são 6 parafusos. E aqui não é diferente. O cuidado que a gente vai ter é de usar 6 parafusos idênticos de aço. Tá? Não tem nenhum mais comprido, não tem nenhum de ferro. Todos exatamente com as mesmas arruelas, todos exatamente iguais e com o mesmo peso. Porque uma pequena diferença aqui, um parafuso um pouquinho mais comprido, vai causar ainda aqui, de forma mínima, um certo desbalanceamento ali no conjunto, que está esperando receber 6 parafusos a cada 60 graus do volante do motor, exatamente com a mesma massa. Se você alterar isso, você altera o balanceamento natural, vamos dizer assim, do motor, de cada peça em particular. Aqui outra coisa que a gente vai precisar, claro que para montar os parafusos, uma chave 13, e a gente precisa da ponta de um eixo piloto de câmbio para conseguir fazer o alinhamento do disco no rolamento ali do parafuso do volante do motor. Se você não fizer o alinhamento disso daqui, der uma diferença milimétrica, você vai penar muito no momento de encaixar o volante do motor o volante não, o motor completo com embreagem no eixo piloto do câmbio. Existe a possibilidade de você ter um eixo desse daqui, que é um eixo velho com as estrias gastas, ou melhor, você pode usar uma ferramenta especial que é muito barato isso daqui, se eu não me engano custa menos de R$20. Tá? É uma peça de plástico exatamente no diâmetro com as estrias corretas, sem desgaste nenhum, que você consegue usar da forma mais conveniente possível, leve para guardar, não enferruja ao contrário desse daqui, e certamente é muito mais preciso, porque quando você chega no desmanche para pegar um eixo piloto, o cara não vai te dar um novo, o cara vai te dar o mais condenado que ele tiver. No caso esse daqui ele tem dois sinais de desgastes aqui que podem eventualmente comprometer o alinhamento. Então no lugar de você ir atrás de um desse, eu tenho ele porque eu fui atrás há muitos anos, na verdade quem me desse foi o seu Jorge Bianca. E é muito mais fácil você comprar um desse daqui, porque o custo hoje em dia é mínimo e é muito fácil de você ter uma ferramenta de verdade. Não tem nada alinhado ainda, coloquei o disco no volante, estou montando o platô aqui, só estou fixando o platô para ele não sair da posição, com 3 parafusos alternados, cada um a 120 graus. Antes de encostá-los, aí sim eu vou colocar a ferramenta para poder alinhar o disco. Aqui eu estou mostrando com o dedo, mostra, Bianca. A diferença que existe, o espaço que existe para o disco ficar passeando lá dentro. Então é quase que impossível você fazer um alinhamento sem o eixo piloto, sem um pedaço de madeira que seja mais ou menos na mesma dimensão do eixo piloto, tanto o diâmetro que vai pegar nas estrias quanto o diâmetro que vai pegar no rolamento ali do parafuso do volante. Mas depois que você tem a ferramentinha fica muito mais fácil. Então aqui, enquanto você não apertou, ó, fica muito fácil você colocar a ferramenta. Depois que a ferramenta conseguiu alinhar o rolamento que fica dentro do parafuso do volante junto com as estrias, aí sim você pode vir tranquilamente e apertar gradualmente, e apertando em cruz todos os parafusos do platô. Platô já está montado, apertado, e aqui tem uma característica única e que francamente eu também não conhecia. Depois que você monta, você tem que tirar 3 pequenas travinhas. Deixa eu ver se eu consigo tirar com a mão. 3 pequenas travinhas que são espaçadores para no momento que você for apertar, a distância entre a placa de pressão e essa superfície aqui de
de aperto não esteja muito distante, você não tem que fazer muita força com o parafuso. Agora que os parafusos já estão apertados, no momento que você tira isso, ó, ela saiu praticamente na mão. Essa primeira aqui ela caiu, tá? Essa primeira aqui ela caiu. E qual é o objetivo disso? É facilitar o momento da montagem, você não correr o risco dele começar a ficar um pouco empenado, você acabar montando alguma coisa torta. Prontinho, Bianca. Um motor que, apesar de ser um simples 1300, como pode parecer no primeiro momento, ele exigiu que a gente tivesse tanto critério e tantos cuidados que a gente, da mesma forma que a gente teve na montagem do motor do Mauro, um motor muito mais potente, vamos dizer assim, do que o singelo motor do Hercólogos. De qualquer forma, não vai ser um 1300 normal, e eu estou bastante ansioso também, assim como a Bianca, tenho certeza que todos vocês, para que a gente possa verificar o resultado aí de todo o nosso esforço. Quando eu digo nosso, não somente meu, da Bianca, mas do Rodolfo, de todo o pessoal da Retífica Pirajussara e de todo mundo que acompanha aí o nosso trabalho de perto. Então, muito obrigado por assistirem os nossos vídeos. A gente finaliza então a montagem do motor. A partir da semana que vem a gente vai começar a montagem a instalação do motor no Hercólogos. Muito obrigado por verem os nossos vídeos e até a semana que vem.